Somente crer, tudo é possível, somente crer. Graças nós damos a Deus, porque ainda encontramos lugar para escutar as palavras genuínas de Deus, amém? É o único lugar aqui em Cardeal da Silva, eu digo isso com toda a segurança e com toda a ousadia que o Espírito Santo nos dá. O único lugar que podemos escutar a mensagem que está preparando a noiva para o arrebatamento é aqui neste lugar. Pena que muitos não dão valor a isso e estão desapercebidos do tempo que nós estamos vivendo e deixando qualquer coisa tomar lugar, né? Mas nós sabemos que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Viu, irmã Gleciana? Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que permanecem na presença de Deus. Poucos são aqueles que são fiéis a Deus. E nós queremos ser fiéis a Deus, amém, irmãos? Se há um fiel aqui em Cardeal da Silva, esse fiel sou eu. Agora, você responda por você mesmo, amém? Amém. Você deve dizer, se esse fiel sou eu. Amém. Então nós queremos que Deus nos ache como fiéis. As denominações nós sabemos que já estão aí mortas. Denominação, de acordo com o profeta de Deus, é ajuntamento de pessoas mortas espirituais. Tudo que está morto espiritualmente vai para essas denominações. E é triste falar que muitos estão mortos também nos tabernáculos da fé. Mas Deus está tirando uma noiva, Deus está preparando uma noiva. E vai tirar essa noiva do meio desse cemitério na qual se encontra, né? Mas vamos ler aqui um pouquinho a mensagem do profeta. Ele diz assim: quando tentarmos tirar nossas igrejas dos credos e denominações, nós nunca faremos isso. Deixa que o perito construtor da raça humana, o qual fez o homem à sua própria imagem, o qual está edificando para si uma noiva para a mesma coisa, desde que o seu movimento de arco do Espírito Santo mova esta palavra no seu coração uma vez, e isto será nosso melhor exemplo. Não importa a quantas grandes igrejas você vá e quantos nomes estejam no livro, isto fará mais por você, por Jesus Cristo, do que todas as igrejas e denominações e credos e igrejas mundiais e organizações em todo o mundo. Ele está construindo uma noiva. Veja, preste bem atenção nisso.
Deus, está construindo uma noiva, sim, Senhor. Ele está tirando lascas agora, removendo o mundo. Unir-se à igreja e credos e denominações e dogmas, tudo tem de ser decepado da igreja. Suas ideias formais, sua indiferença, suas doutrinas e coisas tais. Volte e deixe o perito apanhar o arco. Deixe o perito apanhá-lo em suas mãos, tocar a palavra e dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém. Diga amém, Senhor. Faz-me, molda-me, faz-me, Senhor, o que eu deveria ser. Então haverá uma coisa diferente. Ele está talhando você agora, desbastando você conforme a sua palavra, cortando todos os credos e dogmas e tudo mais para fora de você, tentando chegar de volta a uma noiva para o filho. Outra obra-prima, parte da palavra, a palavra. Jesus não poderia tomar o lugar. Você se lembra de quando leram aquele dia no livro? Ele deu só parte da profecia. Ele leu só parte da profecia. Deixou o resto dela para o último dia. E nós somos que devemos tomar essa parte. Assim, veja, ele tem talhado, quer talhar a igreja, exatamente como ele fez com o filho, como fez com a noiva e o noivo, para ser sua noiva. Você tem de ser parte dele, não parte do credo, não parte da igreja, não parte da denominação, mas parte dele. Ser lavrado de qualquer outro tipo de forma não funciona. Você tem de ser lavrado da palavra, o mundo cortado de você, e apenas deixar só a palavra viver em você. Amém? O grande escultor está contando que você esteja disposto a permanecer e ter a si próprio moldado à semelhança do seu requisito, que sua palavra requer. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Cristo é a obra-prima identificada da palavra feita carne. Requer-se que você se identifique nele pela mesma palavra, para ser a obra-prima para a noiva. Amém, irmãos? Amém. Agora, irmãos, Deus tem uma obra-prima então para apresentar ao mundo. Agora Ele quer uma obra-prima hoje. Você está disposto? Você está pronto, meu amigo cristão? Você está realmente seguro de que sua vida está de tal modo refletido por Cristo? Não importa o que o mundo diga. Eles dizem: você perdeu o juízo, você ficou louco, você foi e se uniu àquele bando de santos roladores. Não preste atenção alguma a isso. Se você realmente não está verdadeiramente salvo, e nesse sangue, e a palavra de Deus em você, e refletindo a si mesma, e a vida de Cristo refletindo-se a partir de você, irmão e irmã, não se arrisque. Não me importa o que você seja, que tipo de experiência tenha, deixe essa palavra refletir-se através de você a cada dia, porque Deus, nesses últimos dias, está tomando uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então não é hora mais de brincar. Não é hora mais de ir, voltar, sair, voltar, sair, voltar. Não é mais hora disso. Deus está preparando uma noiva. E Ele vai encontrar uma noiva. Quer eu esteja lá ou não, quer você esteja lá ou não, Deus vai ter uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Faça de tudo, irmãos. Amém. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando.
Não perca de maneira nenhuma. Agarre isso com unhas e dentes. Porque salvação é de graça, mas você tem também que se esforçar. O reino de Deus é tomado à força. Você tem que lutar contra as suas paixões. Você tem que lutar contra os seus vícios. Você tem que lutar contra os seus sentimentos. Você tem que lutar contra as suas emoções. Porque tudo isso, né, são coisas do espírito nosso. Sentimentos, emoções, pensamentos, são coisas do espírito do homem. E você tem que vencer essas coisas para ser uma pessoa espiritual e ser uma pessoa revelada. Muitos, irmã Gleiciane, aceitaram a mensagem, mas não tem revelação da mensagem. E estão vivendo como pessoas nas denominações, só no oba-oba, né? Só na glutonaria, só na bebedice, só nas danças, festas. Isso eu digo das igrejas, viu? Não é do mundo não. Mas nós temos que lutar contra nós mesmos para que possamos ser espirituais, para que possamos alcançar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler no livro de Romanos, capítulo 9. Você está gravando aí? Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 11. Está escrito assim: porque não tendo eles ainda nascido, não tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. E que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sempre ao nosso favor. Pois sabemos, Pai, que somos falhos, sabemos, ó Pai, que somos pecadores, mas também sabemos que somos salvos pela graça. E não queremos viver vidas, ó Pai, de pecadores, pecando constantemente, mas queremos ser libertos, ó Senhor, para vivermos vidas dignas do Evangelho. Te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Poderia sentar um pouco. Eu estava lendo essa mensagem é tremenda. É uma mensagem que o profeta prega, que daria para ler ela toda, sem cortar nenhum parágrafo aqui. O nome da mensagem é ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Coisa terrível esses carros de som aí, é difícil, atrapalha a obra de Deus, né? Mas o profeta de Deus diz assim: que Deus possa acrescentar as suas bênçãos à leitura dessa escritura, amém? E agora, como um texto para apoiar minha lição, eu quero tomar isso como um texto: ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus.
Permitam-me repetir de novo, ouvindo e reconhecendo e então agindo sobre a palavra de Deus. Agora, nós estamos plenamente cientes, nós que examinamos as Escrituras de dia e de noite, e lemos nossos jornais e ouvimos nossos comentaristas, de que este mundo está agora nas garras de duas grandes forças espirituais. E elas são ambas forças religiosas. E eu creio que essas grandes forças logo estão chegando a um auge. E essas grandes forças ambas estavam representadas nesses dois filhos de Isaac, como Deus em sua infinita sabedoria prefigurou todas as coisas para nós, para que pudéssemos por estas coisas saber com certeza o que estabelece diante de nós. Fez tão claro que Deus e sua palavra e a natureza e seu universo são tão perfeitamente harmônicos entre si, que mesmo o pecador pode ver que algo está para acontecer. Deus assim o tem preparado. Ninguém está sem desculpa. Todos estão inexcusáveis diante de Deus. Ninguém vai poder apresentar alguma desculpa, porque todos estão sem desculpa. Nós vemos nesses dois filhos que quando eles, antes mesmo que fossem nascidos, estavam em guerra um com o outro. Mesmo embora sua virgem mãe, pois ela era uma virgem, a bela Rebeca, que desposou a semente justa da promessa de Deus, Isaac, que eles eram dois consagrados crentes em Deus, cheios do Espírito, pré-ordenados para o próprio casamento pelo qual se uniram. Deus sabia isso de antemão. E como poderia uma tal coisa vir através daquela mesma mãe, pelo mesmo pai? Uma pessoa muito má e outro uma pessoa muito boa. Estamos falando aqui de Jacó e Esaú. Uma pessoa muito má e o outro uma pessoa muito boa. E como que a pessoa boa parecia ser má e a má parecia ser boa? É aí que muitas vezes nós enganamos. Às vezes as pessoas, com aparência boa, ela deve ser uma boa pessoa, mas o coração negro como as paredes do inferno. E às vezes aquela pessoa com a má aparência, mas de um coração bom, de um bom espírito, Agora este é sempre tem sido, sempre será o programa de Deus. Deus não pode mudar o seu programa, porque Ele faz seu programa perfeito, porque é a parte dele. No jardim do Éden, o pecado era tão belo a ponto de atrair Eva da justiça. O pecado era tão belo a ponto de atrair Eva da justiça para o pecado. E no mesmo jardim onde havia uma árvore da vida, havia também uma árvore da morte. Nós a conheceríamos hoje como a lei do contraste, o qual onde há o bem, há o mal, onde há o certo, há o errado. E nós nunca, não importa qual seja o nosso ambiente, jamais seremos capazes de nos livrar da presença de ambos. Porque Paulo disse: quando quero fazer o bem, então o mal está presente. O pecador nunca será capaz de se livrar do cristão, e o cristão nunca será capaz de se livrar do pecador. Haverá ali um testemunho do certo e um testemunho do errado sempre. Sempre haverá luz e escuridão. Sempre haverá o bem e o mal. Sempre haverá Deus e o diabo. Sempre haverá um testemunho do certo e um testemunho do errado. E você faz
sua escolha. O que é que você escolhe? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser as nossas escolhas? O bem ou o mal? Porém, nesses dois filhos, é estranho saber que antes que fossem nascidos, ambos a mesma semente de Isaac, que era a promessa. Agora, nossa lição é um pouco longa e eu quero conseguir suficiente base até que vocês possam ver exatamente sobre o que eu estou falando. E o primeiro filho, Esaú, que nasceu, nós vimos que não somente estavam eles se agitando e lutando no ventre de sua mãe, mas eles saíram dela lutando. Já lutava lá dentro da barriga, do útero, e quando saíram, já saíram lutando. Agitando, lutando dentro do ventre de sua mãe, mas eles saíram dela lutando também. Esaú saindo e Jacó agarrando o seu calcanhar. E eles ainda estão lutando. E como isso poderia vir daquele perfeito, puro, eleito, santo, consagrado pai ou mãe, para fundamentar assim que Deus chama por eleição? É necessário, não importa quão bons seu pai e sua mãe foram, quão simpáticos foram, quão cristãos seu pai e mãe foram, isto ainda compete a você como um indivíduo, seu posicionamento diante de Deus. Esta lição ensina que eles, ambos os filhos, havia mesmo através dos eleitos e chamados de Deus, pai e mãe, uma mulher virgem e um homem santo, quem finalmente foi se transmitido para através de sua semente, vir Jesus Cristo. Ele nasceu como um vindo dos mortos, ele foi provado, seu pai antes dele, e lhe foi prometido através dessa semente de Isaac, que todo mundo seria salvo. E sair de um homem como esse, seu sangue tão puro que Deus nem mesmo permitiu ao filisteu sequer tocar a mãe. Depois que Abraão entregara a ele, Deus feriu com praga a sua casa e disse: és praticamente um morto. Você já veio lá de Abraão e Sara, aquele rei, né? Que Abraão disse que Sara era irmã dele, ele tomou Sara. Mas Deus não permitiu que aquele rei tocasse em Sara. Então eles vieram dessa semente, veio vindo. Então a semente, Deus mantendo pura aquela linhagem, e que Rebeca, uma justa, santa, uma mãe enviada de Deus e chamada de Deus, e dessa santa semente saiu um renegado e um crente. Agora aqui, como nós lemos, o profeta de Deus disse: não adianta se sua mãe foi boa, se seu pai se eles foram bons, se a mãe foi uma crente, o pai foi um crente também genuíno. Isso não significa, né, que você vai ser salvo por causa da mamãe e do papai que foram bons e justos. O profeta de Deus diz: você tem que fazer a sua decisão para com Deus. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Se papai e mamãe são filhos, você também tem que ser filho de Deus. Você tem que escolher a coisa correta. Você tem que escolher o lado de Deus. Você tem que ficar, né, com o que o papai e mamãe estão fazendo. Estão no caminho do Senhor, amém. E se eles não tivessem? Você teria que escolher então o caminho oposto que eles estão. Você tem que escolher ao Senhor Jesus Cristo, independente de qualquer coisa, amém, irmãos? Amém. Vem? Portanto, isso estabelece dentro das chamadas de Deus, da eleição de Deus. E antes que qualquer um deles nascesse, Deus disse: amo Jacó e aborreço Esaú. Agora já pensou? Antes que qualquer um deles nascesse. Então, como devemos nos sentir alguém a quem Deus falou e convidou a vir para a sua mesa e para seu lar, e ser seu filho ou filha? Não há nada tão grande quanto a isso. Se Deus chamou você para ser um filho ou uma filha, dai glória a Deus a isso. Glória a Deus. Agradeça a isso, porque
não é para quem quer e nem para quem corre, mas Deus se compadeceu de você. E Deus te chamou e te elegeu nele antes da fundação do mundo, independente se o pai vai seguir ou se a mãe não vai seguir. Deus te chamou. Atenda esse chamado e prossiga em frente olhando para Jesus. Amém, irmãos? Esses dois meninos, se notarmos suas naturezas, um deles era um homem espiritual, o qual era Jacó, e o outro homem era Esaú. Porém, ambos eram religiosos. Essa mesma coisa tem acontecido através dos séculos, o carnal e o espiritual. Esaú representava um homem da terra, natural, de inclinação religiosa, pois nunca foi capaz, nunca estava nele fazê-lo, ele não podia fazê-lo jamais. Jamais esteve nele ser capaz de ultrapassar as coisas do mundo, as coisas carnais, ainda que ele fosse um religioso. Às vezes a pessoa vem, por uma influência, mas ela nunca quis em seu coração deixar o mundo. Esse era Esaú. Porém Jacó, para ele era simplesmente tão fácil fazê-lo. Agora Jacó, um propósito Jacó tinha, e era que ele desejava ardentemente aquela primogenitura, não importando como ele a conseguisse, desde que a conseguisse. E esse espírito daquele mesmo nascimento está ainda representado no mundo hoje, e está chegando a um auge, o crente espiritual e o crente carnal. Ninguém poderia dizer que não eram ambos religiosos. Eles eram. Eles não disseram que um servia a um ídolo e o outro a um Deus. Ambos eram servos de Deus. Olha aqui, que coisa muito tremenda. Agora prestem bastante atenção às escrituras nesse assunto agora, porque estou certo de que isso ajudará você, vem? Agora, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. De quem nós estamos fazendo a vontade? De quem? Nós estamos fazendo a vontade de Deus? Ou estamos fazendo a vontade do maligno? Agora, se você notar, Jacó tinha uma coisa que ele queria, porque de acordo com a palavra, as bênçãos e as boas coisas situavam na primogenitura. E Jacó, aquele era o seu único objetivo. A única coisa que ele tinha em mente era conseguir aquela primogenitura. E Esaú a desprezou. Aquele que realmente a tinha, a desprezou ou estava envergonhado dela. Porém Jacó a queria, independente de como a conseguisse. Ele queria essa primogenitude. Essa é a maneira com o crente espiritual hoje. Ele não importa o quanto você ria dele, quanto troça você joga, quanto troça você faz, quão ridículo ele tem que agir para a mente carnal. Seu único objetivo é a primogenitura. Ele quer chegar a Deus, pois aquilo é nascido nele. Ele não pode evitar isso. Ele não consegue pensar em outra coisa além da salvação. Ele pode perder tudo aqui na terra, mas o que ele luta para não perder é a sua salvação. Amém, irmãos? Amém. Jacó significa suplantador ou enganador, mas após descobrir e entrar na posse da primogenitura, ele foi mudado. Ele foi então chamado Jacó, um príncipe com o Senhor, que lutara com ele. O crente carnal hoje, ele diz, desde que eu vá à igreja e faça o que é certo, que diferença faz? Esse é o grupo de Esaú.
ele ainda despreza a primogenitura, ele despreza a igreja, ele despreza os cultos, ele despreza a mensagem, ele despreza o pastor, o evangelista, né? Ele despreza os encontros, ele despreza tudo quanto é de Deus. Esse é o time, né? É o grupo de Jacó, de Esaú. Porém Jacó, né? Esaú não amava, ele não se importava com a primogenitura, porém Jacó a amava. Ele amava, que coisa tremenda. E o homem espiritual hoje, e a mulher espiritual que é eleita, predestinada de Deus para chegar à vida eterna, nem mesmo que tenham que vender tudo o que tem, mesmo que tenham que retirar seu nome de cada livro de igreja na nação, eles ainda querem aquela primogenitura. É a única coisa que importa para eles, simplesmente obter aquela primogenitura. Isso é tudo. Não importa como e em que nível tenham que entrar, se tem que se agachar no altar e chorar, se tem que correr através dos lugares e voltar e acertar coisas, e vender o que conseguiram, ou desfazer de tudo que se tornarem, ou se desfazer de tudo que tem e se tornarem um peregrino ou um estrangeiro, não importa, eles querem a primogenitura. Isso é tudo que estão interessados, a primogenitura. Agora, não culpe essas pessoas, elas não podem evitar isso, elas foram predestinadas para isso, eleitas para isso. Então nós vemos esses dois, a pessoa carnal e a pessoa espiritual. Essa é a maneira que isto sempre acontece, essa é a maneira que é hoje, sempre tem sido dessa maneira. Caim e Abel no jardim do Éden, quando o Éden foi criado, haviam duas árvores para um homem fazer sua escolha. Uma, ele se tornava de sabedoria, a outra, ele se tornava vida. Haviam dois rapazes, Caim e Abel, ambos religiosos. Um deles desejava a vida eterna e ofereceu a Deus pela fé um sacrifício mais excelente do que Caim. Um tipo perfeito das igrejas hoje, a igreja natural e a igreja espiritual. E não há dúvida de que estou falando para ambas as classes agora mesmo, e talvez através da fita, da mensagem, falarei a dezenas de milhares deles. Porém, olhem, a igreja natural é simplesmente a igreja carnal. Eles nunca serão capazes de se colocar acima daquela pequena coisa de eu me juntei à igreja. Se eu vou à igreja, se faço o melhor que posso, isso é tudo o que Deus requer. Agora, isso é a mesma coisa que Caim fez. Ele foi e fez um altar, e fez um sacrifício, trouxe os frutos da terra e disse: aqui está Deus, isso é o melhor que consegui. Toma-o ou deixa-o. Essa é a mesma maneira como o crente carnal crê hoje. Senhor, eu irei à igreja, me ajuntarei ao melhor grupo que puder encontrar, eu pagarei minhas taxas à igreja e eu farei o que é certo. Agora isso é o melhor que posso fazer. Eu ajudarei a comprar um pouco de carvão para a viúva, darei alguma roupa para as crianças. Isto tudo está bem, nada a dizer contra isso, porém é isso aí, e isso é tudo. Se tu quiseres, toma-o, ele diz para Deus. Se não quiseres, tu nem tem que tomá-lo. Se eu for para o céu, eu vou. Se não for, vou fazer o quê, né? Agora, essa é a atitude da igreja carnal hoje. Mas a igreja espiritual, Abel, pela revelação, pela graça, viu além daquilo e pela fé ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, e isso testificou da sua justiça. A mesma coisa aconteceu com Ismael e Isaac. Um era carne e o outro era do espírito. Um da escrava
o outro dá livre. Aconteceu a mesma coisa com Israel e Moabe, duas grandes igrejas vindo juntas. E quando Israel estava querendo ir para o seu lugar prometido, a igreja espiritual, o povo de Jacó, Israel a caminho, o povo de Esaú os encontrou, o povo de Moabe os encontrou, a igreja poderosa. E o grande líder da igreja, Balaão, desceu para amaldiçoar o seu irmão, mas descobriu que não podia amaldiçoar o seu irmão. Ele falhou com a cegueira de seus olhos em ver o plano predestinado, em ver a palavra de Deus. Primeiro a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então o crente a ouve, a reconhece e age sobre ela. O homem carnal a ouvirá, o som dela, mas nunca. Ouvir significa entender, olhar para algo. Porém, ver isto é entender isso. Aquele que não nasceu de novo não pode ver ou entender o reino de Deus. Agora vem aqui Israel subindo com a promessa de Deus que rumava para a terra prometida. Moabe não era infiel. Eles não eram infiéis, mas crentes. Crentes no mesmo Deus que Israel tinha, criam no mesmo Deus que Israel tinha. Saíram para tentar amaldiçoar, porque ele disse que o seu irmão era seguramente injusto, porque tinha feito uma porção de coisas que eram más. Porém, veja você, ele falhou em ver a eleição. A mesma coisa com Esaú e Jacó. Esaú parecia como um homem melhor. Ele se estabeleceu e fazia coisas generosas. Ele tomou conta do seu velho papai cego, trouxe-lhe carne de veado e tomava conta dele, e era um bom rapaz. Há muitas coisas que os crentes carnais fazem no ramo da religião: sociedades auxiliadoras, pagamento de contas hospitalares para as pessoas e pagamento de conta, de coisas religiosas. Mas não é disso que eu estou falando. Moabe era bom, uma grande nação, um irmão para ele, e Jacó tinha feito tudo o que ele tinha. Jacó tinha feito tudo, ele tinha sido um renegado, porém ele ainda tinha uma coisa a alcançar, que era obter aquela promessa, aquela primogenitura. Aqui vem Israel, os filhos de Jacó, com o mesmo objetivo. Agora, quem vai estar certo? Balaão construiu 7 altares em Israel. Haviam 7 altares. Balaão ofereceu 7 sacrifícios de animais limpos. Israel ofereceu 7 sacrifícios de animais limpos também. Ali, na medida em que tomam isso ritualmente, Moabe era tão religioso quanto Israel. Esaú tão religioso quanto Jacó. Caim tão religioso quanto Abel. Porém, a eleição é o que vale. Quantos cegos? Que cegueira dos filhos de Esaú, espiritualmente falando. Os moabitas olharam com desprezo para Israel e disseram: olhem para eles. Eles não são uma denominação. Eles são um grupo de renegados. Eles vivem em tendas. E nós somos uma grande nação. Eles fizeram mal e não tem organização entre eles. Eles estão simplesmente vagando ao redor, seguindo um profeta. Mas ele falhou em ver a serpente de bronze e a rocha ferida indo diante deles. Ele falhou em ver aquele grupo eleito, separado, seguindo a divina ordem de Deus para a terra prometida. Essa é a maneira que é hoje. Eles dizem: é um grupo de santos faladores, é um grupo de pessoas que é isso, aquilo outro. Mas eles falham em ver que estão seguindo a direção da palavra de Deus. Amém, irmãos? Israel estava em seu caminho para a terra prometida. Deus, em sua palavra, fez uma promessa. Jacó, a razão pela qual ele escolheu procurar aquela primogenitura, de qualquer maneira, ele queria obtê-la, porque ele sabia que aquela primogenitura tinha direito às bênçãos, tinha direito à vida. Ele não se importava como ela viesse, desde que a conseguisse. Aquela era a principal coisa. Em que plano ela viria, não importava. Ele a queria e ele precisava tê-la, e ele a conseguiu.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Ele estava em seu caminho, ele estava atrás dela e a recebeu. Israel estava em seu caminho para a terra prometida. Não importa quantos moabitas e maldições eles tentaram colocar neles, eles foram diretamente para a terra prometida. E hoje, você, não importa quantas leis eles consigam, quanta acusação, quanta perseguição, quantas coisas más eles digam de você, quantas vezes eles chamam você de santo rolador, quantas vezes eles digam aquelas coisas más, a igreja continuará se movendo, amém, irmãos? Tem de ser, é o permanecer na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça para continuarmos essa jornada rumo à Nova Jerusalém, rumo ao arrebatamento. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa mensagem tão tremenda. No próximo culto nós continuaremos lendo essa mensagem tão explicadora, né? Às vezes as pessoas falam assim: você não é pregador. Na verdade eu não sou um pregador, como disse o irmão no tempo do irmão Branham, disse, parece que o irmão Jim, né? Ele disse: eu não sou um pregador, eu não tenho as revelações para pregar, mas apenas eu enfatizo aquilo que Deus já nos deu. Amém? É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, é enfatizando aquilo que Deus já nos deu para nos alimentar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua rica e grande misericórdia, e pedimos a ti, Pai Santo, que tu possa continuar nos abençoando, continuar, ó Pai, abrindo o nosso entendimento para compreender as Sagradas Escrituras. Nós queremos, ó Pai, agir não como o grupo de Esaú, mas queremos agir, ó Pai, como o grupo de Jacó. Nos ajuda, esforça a nossa coragem, dá-nos ânimos, ó Senhor, ânimo para as coisas do Senhor, ânimo para a obra do Senhor. Ajuda esses irmãos, ó Pai, que estão aqui nesta noite, ajuda os que não puderam vir, ó Deus, ajuda os irmãos que vão assistir essa pregação pela internet, ajuda os irmãos lá do sítio do Conde, Pai, que eles possam continuar firmes na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos guarda do mal desta era e nos prepara para o dia do arrebatamento, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, amém. Amém, irmão. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta.